Mas o que que é um fóssil, né? Eu não sei se você já teve essa curiosidade de perguntar, ou se você já tinha visto alguma imagem relacionada, documentário, que mostra ali uma determinada estudo sobre os fósseis, né? O estudioso que estuda esse ramo na ciência ali é denominado de paleontólogo. E também temos os que estudam minerais e rochas, geólogos, tá? Então, esses dois ramos dentro da área científica, eles buscam entender e buscam vestígios fósseis para contar ali uma história e mostrar como que aquilo acontecia em determinado período. Então, para a gente ter uma fossilização, acontece nessa seguinte etapa, tá? A gente tem uma gravura aqui que mostra como que ocorre o processo de fossilização. Essa fossilização, pessoal, é muito importante para nós atualmente, porque a maioria das informações contidas em artigo científico, em livro didático que a gente utiliza, né, as propostas didáticas que a gente tem, ela basicamente ela foi encontrada dessa mesma forma. Foi feito verificações, onde o pesquisador vai para campo e ali ele consegue inferir como que aquela determinada espécie morreu, como que ela vivia, qual que era o ambiente, qual que é o período geológico que ela estava naquele período, né, naquele momento de morte, né? Então, através de todo esse conhecimento e interação em diversas áreas, entre a biologia, entre a física, entre a química, a gente consegue já utilizar as informações contidas em cada camada da Terra para inferir processos evolutivos e também processos ao qual a gente tem poucas informações e ali obter aquelas informações, tá? Bom, para mim obter um fóssil, eu basicamente tenho que ter a morte de um animal de forma rápida, né? Esse animal ele vai morrer e posterior à morte desse animal, eu vou ter que ter o soterramento dele. Esse soterramento tem que acontecer de forma rápida, de forma que ele tenha ali. Não pode ser uma areia grossa para fazer essa impressão daquele animal futuramente, tá? Tem que ser uma areia bem fina, que a gente denomina de argilito, geralmente mais fino que sílica, tá? Então, quando tem essas condições, em uma condição anaeróbica, onde não tem a ação do oxigênio ali para utilizar o processo de decomposição, com o passar do tempo, ali as pressões seletivas naquele local, né, as pressões de sobreposição de camadas e ações também de calor ali, vai inferindo e vai fazendo com que apareça o processo de fossilização, tá? Que no caso seria a alteração de alguns minerais ali para fazer a impressão desse animal, tá? Bom, então com isso a gente chega ali no período recente, né? Onde temos os pesquisadores fazendo uma coleta de material e ali tem um fóssil que mostra como que aconteceu, como que era a vida naquele determinado período, né, naquela área geológica ali, que geralmente demanda milhões de anos, né, para acontecer. Tanto que aquele fóssil que eu estou com ele na mão, naquela foto lá, ele tem 1 milhão de anos a 2 milhões de anos atrás, que no caso aconteceu. Aquele réptil lá, que no caso é um mesossauro, ele só aparecia, pessoal, em região marítima, só para vocês terem uma ideia. Ele aparecia em região marítima, então, como eu achei em Montevidéu, Goiás, a gente pressupõe que aqui há 1 milhão de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, a gente tinha um período totalmente marítimo aqui nessa região. Então, teve o soerguimento da placa continental e o mar retrocedeu mais para a região litorânea que a gente conhece, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E a região central do país, né? No caso aqui Goiás, né? Região DF, Goiás, a gente teve ali o aumento, né, dessa placa tectônica, então a gente perdeu essa área marítima, fazendo assim apenas a conservação daquelas estruturas, daqueles animais que viviam nessa área. Então, aquele fóssil tem essa informação, tá? Então, quando a gente tem um processo de fossilização para ele informar, para ele nos mostrar algumas informações, ele basicamente a gente encontra esse daqui, tá?
para muitas pessoas, pessoas que não acreditam, né, que também não têm interesse em pesquisar isso aqui é uma besteira, né? Falar, é um ser que viveu há 1 milhão de anos atrás, mas isso aqui, para quem tem um conhecimento, para quem tem interesse, isso aqui mostra muito, isso aqui é basicamente um livro aberto, né, que a gente encontra na datação da Terra. Bom, então eu falo muito de datação, né? Mas como que acontece a datação para a gente saber qual período que aquele animal viveu ou que ele não viveu? Basicamente, a gente fala de datação relativa. A datação relativa ela leva em consideração elementos químicos que aquele animal possui, né, na sua formação. Então, geralmente, o elemento químico mais abundante no universo é o carbono, tá? Então, se eu levo em consideração o carbono, eu vou olhar ali o momento em que ele vai decair, que seria uma perca de força, né? Vamos falar assim. Então, através do decaimento do radisótopo, que no caso seria o elemento químico, a gente consegue inferir a qual ano ou a qual camada ali que ele está datado, tá? Então, primeiro a gente faz a datação mineral, que seria daquela determinada composição, daquela determinada camada, e todos os animais datados naquela determinada camada, né? Por exemplo, a camada está com 520 milhões de anos atrás. Todos os animais encontrados aqui nessa parte aqui fossilizada, ela vai datar de 520 milhões de anos atrás. Então, basicamente isso que é feito para a gente descobrir qual que é a idade daquele determinado fóssil, para a gente saber como que é naquele período, né? A gente consegue fazer inferir isso utilizando os fósseis.